boa noite e saudações a todos os internautas que se encontram conectados. Neste momento, estamos agora iniciando o seu programa semanal Meu Direito na GMTV MOS. Nós hoje temos um tema muito interessante. Nós vamos falar de casos práticos, casos vivenciados, se calhar, por alguém de nós que conhecemos ou por nós pessoalmente, e queremos aqui trazer respostas e orientações acerca destes assuntos. Nós, como tem sido de hábito, abrimos a possibilidade de você participar deste programa fazendo os seus comentários no campo de comentários do Facebook, mas também pode fazê-lo através do campo de comentários no nosso canal a nível do YouTube. Então, você é convidado a permanecer aqui conosco, mas também convidamos para que possa partilhar esta live, este link com mais pessoas, para que mais pessoas também possam ser alcançadas e assim possamos alcançar aqueles que se calhar precisam de orientação jurídica em relação aos casos que nós vamos aqui apresentar. Nós estaremos na companhia do Dr. Mpasso Camblês, que vai aqui trazer esclarecimentos em torno desses temas que vamos aqui abordar. E como tem sido de hábito, o Dr. Mpasso vai também estar disponível para responder qualquer questão adicional que você que nos acompanha tiver em relação a esses assuntos, seja fazendo as suas questões das plataformas que já referimos, ou então entrando mesmo em contato com a nossa direção para que possamos dar o devido encaminhamento. Desde já, queria convidar o Dr. Mpasso para saudar a audiência e deixar ficar aqui as suas primeiras considerações. Muito boa noite a todos os telespectadores, internautas da GMTV. Quero mais uma vez agradecer pelo convite que me foi formulado para cá estar e tratar tanto de questões que têm a ver com o dia a dia dos nossos concidadãos, sobretudo trazer algumas respostas relativamente a alguns casos práticos que nos são colocados, na esperança de ver tanto estas respostas ou esclarecimento destes casos práticos úteis e de modo que cada um que estiver a acompanhar possa, de certa forma, buscar algum estudo e, eventualmente, colocar em prática. Então, nós esperamos que este programa seja, como muitos outros programas, muito produtivos e queremos igualmente saudar a GMTV por esta iniciativa de trazer à tona a discussão de matérias ligadas ao direito, porque, afinal de contas, todos os dias o mundo todo vive, tanto debaixo de determinadas normas que regulam. Daí que é sempre importante que possamos dar o nosso contributo no sentido de esclarecer, informar o cidadão, capacitar o cidadão de modo a saber quais são os seus direitos, como é que deve gozar esses direitos, nas situações em que esses direitos são violados, como é que pode repor estes direitos. Daí que está, mais uma vez, de parabéns à GMTV por esta iniciativa e, em especial, por este programa que também vamos certamente trazer respostas a muitas questões estas que presumimos nós que não são só daqueles que apresentaram, mas também muitos que certamente estarão a acompanhar este programa. Muito bem, doutor Mpasso. Como viram, o programa Deus Promete, portanto, você é convidado a permanecer nesta hora de conversa e acreditamos que sairá daqui com muita coisa proveitosa. Sem mais delongas, nós vamos então apresentar aqui o primeiro caso que nos chegou. Os casos que nós vamos apresentar são casos que efetivamente foram vivenciados e chegaram à nossa direção como pedidos de orientação, mas, como dissemos, porque esses casos podem, de alguma forma, ir de encontro com alguma situação que você também tenha atravessado ou possa estar atravessado, entendemos que trazer isto numa discussão mais aberta poderá também trazer orientação
para si em concreto, ou para alguma pessoa que se calhar conhece e que esteja efetivamente a passar por isso. Portanto, nós vamos aqui, o primeiro caso do Torno Passo é um caso relacionado com conflitos de terra, e parece-nos que aqui há uma situação de dupla transmissão. Nós sabemos que o direito de uso e aproveitamento de terra normalmente pode ser transmitido entre vivos, e o que sucedeu aqui é que um certo titular de direito de uso e aproveitamento fez uma primeira transmissão a um certo fulano, A, vamos aqui designar apenas com letras, ao A, e pronto, o A, tendo noção que pronto, já celebraram este contrato, se assim quisermos, de transmissão, pronto, foi deixando o terreno, se assim quisermos, tal como se encontrava, e se calhar com perspectivas de avançar com alguns projetos mais adiante. Mas pronto, aproveitando-se, se calhar, da falta de implementação de qualquer projeto imediatamente por parte deste primeiro adquirente, o proprietário original, neste caso, do direito de uso e aproveitamento, fez uma segunda transmissão a um certo fulano, B, podemos representar como B neste caso, e pronto, esse B imediatamente começou a edificar benfeitorias sobre aquele terreno, a ponto de o A tomar já consciência de que alguma coisa estava a se passar com o seu terreno. E pronto, quando o A volta para, pronto, de alguma forma buscar alguma satisfação, tomou conhecimento de que, pronto, o B também havia adquirido pela mesma pessoa que havia transmitido a si este direito de uso e aproveitamento. Então, temos o primeiro caso é exatamente este, e a questão que se coloca aqui é como é que o direito resolve uma situação do gênero, Dr. Passo. Bom, Dr. Cáspio, de facto, a questão que coloca tem a ver tanto com direito de uso e aproveitamento de terra, vulgarmente e abreviadamente chamado por DUAT, não é? Estamos perante uma situação em que, obviamente, houve uma espécie de transmissão do direito de uso e aproveitamento de terra de um determinado indivíduo para o outro. É importante fazer menção que estas situações são recorrentes, por isso que dissemos inicialmente que é importante que o cidadão esteja atento, pelo menos, a este programa, no sentido de estar aqui dotado de todos os meios, tanto de modo que possa proteger os seus direitos, mas também reclamar destes mesmos direitos. Agora, olhando para a questão em concreto, antes é importante fazer referência que tanto existem três formas, tanto de aquisição deste direito de uso e aproveitamento de terra, que fique claro. Quando queremos ter o direito de uso e aproveitamento de terra, não é aquilo que tem se dito comprar terreno. Terreno não se compra porque a terra é propriedade do Estado, isso é sobejamente sabido. Mas quando, ou o que o cidadão pode fazer é adquirir o direito de uso e aproveitamento de terra. Diga-se de passagem que o facto da terra não se vender é porque ninguém pode, em algum momento, ter a terra como objeto e para transmitir para outra pessoa ter que exigir um determinado pagamento. O que se pode pagar, obviamente, são taxas normais para tramitação deste processo. Mas, como dizia, a lei prevê, ou a lei de terras do respectivo regulamento, prevê três modalidades de aquisição tanto de uso e aproveitamento de terra, aquisição deste direito. A primeira é, portanto, a ocupação por pessoas singulares ou por comunidades locais, não é? Uma determinada comunidade estiveram tanto
a ocupar um determinado espaço durante muito tempo, e as regras, os costumes, os usos desta comunidade, de facto, concede ou reconhece estas comunidades como os titulares do direito de uso e aproveitamento de terra. É uma das vias, não é? Aquilo que tem-se dito. Os meus avós sempre estiveram aqui, sempre ocuparam estas terras, entretanto, os meus pais também nasceram e ocuparam essas terras, e agora estou aqui, de facto, também como tanto ocupante dessas terras. É uma das formas de aquisição de direito de uso e aproveitamento de terra. A outra forma é ocupação de boa-fé, não é? No sentido de, se alguém, tanto vai ocupar uma determinada área ou um determinado espaço em que ninguém está lá, obviamente, em que ninguém está a ocupar, ninguém está a usar, e a pessoa está ali a usar de boa fé, com conhecimento de todos, por um período não inferior a 10 anos. Isto chama-se, portanto, ocupação por pessoas singulares de boa fé, não é? É uma das formas de aquisição de direitos de aproveitamento de terra. Nessas circunstâncias, a pessoa pode, portanto, solicitar a titulação deste direito. Mas uma terceira modalidade é por autorização, não é? Em que um determinado indivíduo vai para, tanto as estruturas competentes e vai dizer qual é o seu plano. Eu preciso de um espaço para poder erguer um determinado imóvel para a minha residência ou para o exercício da atividade comercial, atividade agrícola, coisa parecida. E as autoridades identificam os espaços e, identificando espaços disponíveis, poderá, a posterior, fazer com que se possa autorizar este indivíduo a ter o direito de uso e aproveitamento de terra sobre aquele espaço. São 3 modalidades. Em nenhum momento fez referência aqui à venda de terras, para dizer que a terra, mais uma vez, não é propriedade particular para ser o objeto de compra e venda. Bom, trouxemos esta introdução só para fazer, portanto, um alinhamento na questão que nos foi colocada. Na circunstância em que nos colocam, tanto percebemos nós que houve aqui transmissão, e como bem disse, dupla transmissão. Presume-se que, eventualmente, para que haja esta transmissão, neste espaço, provavelmente havia alguma benfeitoria, ou por outra, havia sido construído alguma coisa de modo que pudesse fazer a transmissão, porque só assim é que seria possível, pelo menos nas circunstâncias em que nos apresentam. Por outra, o objeto de venda ou o objeto de transmissão seriam exatamente aquelas benfeitorias que lá estavam, sejam plantas, sejam tanto construções mesmo. Podíamos assim considerar então que trata-se de transmissão, tanto de direito de aproveitamento de terra. Até aqui, tanto está tudo bem. Aliás, o artigo 12 da Lei de Terras prevê as diferentes formas de aquisição do direito de uso e aproveitamento de terra. E, por sua vez, o artigo 16 também da Lei de Terras prevê tanto a figura de transmissão do direito de uso e aproveitamento de terra. Aqui, como estava a dizer, a transmissão só é possível tanto quando no espaço não tem nada, é possível, como faz tanto a referência à lei, para situações de herança, não é? O meu avô ocupava este espaço, ou o meu pai ocupava este espaço, agora sou eu quem vai ocupar. Isto é inquestionável. Agora, as outras modalidades implicam que em algum momento haja aqui alguma benfeitoria já construída no espaço ou alguma benfeitoria existente no espaço para que seja esta benfeitoria objeto de transmissão. E com esta transmissão desta benfeitoria também transmite-se automaticamente o direito de uso e aproveitamento tanto de terra. Neste caso em concreto, tendo tanto um determinado cidadão transmitido a 2 pessoas, vamos assumir que foi uma transmissão legal nos termos em que a lei tanto prevê.
tendo transmitido este direito de uso e aproveitamento de terra a 2 cidadãos em momentos diferentes, aqui teremos que, em algum momento, ver o que terá sido feito com este espaço após a respectiva transmissão. Primeiro, dizer que quando se transmite o direito de aproveitamento de terra, existe um prazo para fazer a exploração tanto deste espaço. Normalmente, atribui-se o prazo de 1 ano, podendo, obviamente, ser prorrogado, não é? E neste caso em concreto, porque a hipótese ou o caso prático não faz referência sobre quanto tempo depois passou para que o espaço fosse em algum momento transmitido para uma outra pessoa, vamos arriscar fazer, portanto, a nossa abordagem tendo em conta a informação que nos foi fornecida. Ora, tendo o cidadão em algum momento transmitido um determinado espaço, presumindo-se que havia lá benfeitorias para um determinado, um terceiro, significa que esgota-se o direito de propriedade deste que transmitiu para o primeiro adquirente, direito de propriedade não da terra, porque a terra é propriedade do Estado, direito de propriedade das benfeitorias que ali estavam, como dissemos anteriormente. Por outra, tendo, portanto, transmitido estes direitos a um terceiro, esgota-se qualquer tipo de direito relativamente a este que transmitiu, o que significa que o segundo negócio que vier a ser feito, ou a segunda pessoa que vier a adquirir o mesmo bem, tendo em conta que já tinha sido vendido aquele bem, significa que em algum momento há quem está aqui a agir sem qualquer tipo de legitimidade, não é? Com isto, para dizer que quem adquire inicialmente, obviamente que tem o direito de fazer o uso daquele bem que foi efetivamente adquirido. Agora, não tendo feito o uso deste bem, obviamente que aparecendo um terceiro, atenção, este terceiro é de boa fé, desconhece qualquer tipo de negócio celebrado anteriormente. Não há qualquer sinal no espaço que em algum momento demonstre ou denuncie que, de certa forma, aquele espaço já foi, ou aquele bem já foi objeto de transmissão, e este terceiro aparece e adquire, obviamente que não existe aqui tanto uma situação de colocar este terceiro numa situação de perda, como quem diz, adquiriu um bem que já tinha sido adquirido, então perde qualquer tipo de direito. Aliás, pela hipótese que apresentou, disse que este terceiro, após ter adquirido, ele ergueu alguma coisa lá no espaço. Ora, aqui temos apenas um culpado, é o indivíduo que transmite uma certa propriedade, um certo bem, a 2 pessoas. Obviamente que este tipo de negócios são ilegais, porque violam aquilo que são as disposições da própria lei. Principalmente tratando-se do direito de uso e aproveitamento de terra, estamos aqui perante uma situação não só de estar a violar as leis no que diz respeito ao direito de uso e aproveitamento de terra, mas também está aqui a praticar um tipo legal de crime, não é? Porque está, em algum momento, a colocar no negócio jurídico um determinado bem que já não está na sua alçada. Então, o culpado único nesta situação, obviamente, é o indivíduo que transmitiu este espaço. Ora, provavelmente o Dr. Castro vai perguntar qual é, então, a solução? O que é que tem que se fazer para, portanto, colocar um cobro ou buscar uma certa solução para este assunto? Primeiro, é que quem já está em algum momento a construir, que é o terceiro de boa-fé, desconhecia qualquer facto que colocasse em causa a legalidade do negócio que ele celebrou. O que tem que acontecer aqui é, de certa forma, este primeiro que adquiriu ir exigir do primeiro ou de quem lhe transmitiu o espaço, tanto a respectiva responsabilidade, não é? Agora, se tiver documentos, mas como disse, ele não tem documentos, tanto dos bens assim como do espaço, não tendo documentos, este não tem poderes para em algum momento ir exigir
desde que já construiu alguma coisa no espaço, qualquer tipo de responsabilidade. Uma coisa é dizer que, olha, eu sou proprietário deste bem, trago aqui a documentação, o senhor está a usar ou está a construir num espaço que foi atribuído a mim. É uma coisa. Quando se tem, portanto, os documentos, mas não tendo este que inicialmente adquiriu o respectivo título, então não lhe resta, portanto, outra solução, senão ir, de certa forma, responsabilizar aquele que lhe transmitiu o espaço. Ainda bem que é mesmo a pessoa que transmitiu para a segunda, porque esteve, obviamente, a agir, portanto, de má fé. Daí que tem que responsabilizar este. Primeiro, a restituir a quantia que em algum momento foi paga pela aquisição daqueles bens ou daquele bem. Segundo, também tem que ser responsabilizado no pagamento, tanto de uma justa indemnização por ter criado transtornos, tanto na vida deste primeiro adquirente. Isto, obviamente, que não tem um preço a que se pode fixar, depende muito tanto da justificação que se possa dar, mas há aqui espaço para pedido de uma indemnização civil, tanto por danos, tanto patrimoniais como não patrimoniais. É esta a solução que pode aqui ocorrer. Não havendo qualquer tipo de solução, ou não querendo este indivíduo que transmitiu o mesmo bem para duas pessoas restituir, não querendo restituir a quantia a quem foi prejudicado, obviamente que a solução seria recorrer ao tribunal, de modo que o tribunal possa apreciar o caso e condenar tanto este indivíduo que agiu de má fé a, portanto, responsabilizar-se por todos os danos causados. Aqui, de certa forma, aparecem muitas lições, não é? Aparecem muitas lições que provavelmente devemos ter, os telespectadores devem, de certa forma, assimilar. Mas acreditamos nós que o Dr. Cáspio está aí em prontidão, querendo apresentar alguma questão, talvez antes de avançar para aquilo que são as lições que podemos tirar deste caso prático. Eu, tanto, prefiro parar por aqui com a minha resposta. Muito bem, doutor Mpasso. Efetivamente, ficaram aqui algumas questões que acho que seria interessante esclarecermos. Primeiro, seria mesmo em relação à diferença entre transmissão de doate e transmissão de benfeitorias. Talvez só para esclarecer qual deles é ou pode efetivamente ser objeto de transmissão e qual não pode. Já percebemos que o terreno em si não pode ser objeto de negócio jurídico, como se tem dito, não se vende. Mas então, para esclarecer, o doate transmite-se ou não? As benfeitorias, creio que em relação às benfeitorias já deixou um bocadinho claro, mas em relação ao direito de uso e aproveitamento, se é possível a sua transmissão ou não, se calhar aqui ficou uma pequena dúvida. Sim, doutor Cáspio, a resposta é positiva. O doate é sim transmissível. Assim prevê o artigo 16 da Lei de Terras. O que existe são restrições sobre as formas de transmissão deste doate. Okay? O que eu estava aqui a explicar, ou se calhar em linhas muito gerais, posso dizer o seguinte: transmissão do doate é possível apenas por situações, apenas por herança. Por herança, pode transmitir o doate. No espaço não tem absolutamente nada, ok? E não tem qualquer tipo de benfeitoria, não tem qualquer construção, mas o espaço pertencia, ou o meu pai era titular do direito de uso e aproveitamento de terra, ou o meu avô era titular deste direito. Ele, pronto, partiu desta para melhor, sem ter construído absolutamente nada naquele espaço. Eu, como herdeiro, tenho o direito de, portanto, receber a título de herança este direito, este direito de uso e aproveitamento de terra. Em outras palavras,
é uma situação, tanto de dizer que, por via de herança, é possível adquirir, sim, o doate, simplesmente a terra virgem, sem qualquer tipo de construção. A outra forma de transmissão do doate é com a transmissão das benfeitorias que estiverem nela. Por outra, se, portanto, num determinado espaço construímos um muro, construímos um imóvel para residir, ou construímos um poço, colocamos lá algumas plantas, tem lá coqueiros, são citrinos ou qualquer coisa. Aqui também podemos, sim, o que vamos fazer aqui é transmitir, portanto, o objeto de negócio não vai ser exatamente a terra, mas vai ser aquilo que ali está. Aquelas árvores, aquele muro de vedação, aquele poço que se construiu no espaço, aquela casa que ali está, vai ser objeto de transmissão. Entretanto, o que a lei prevê é, com a transmissão destes bens que estão lá no espaço, também transmite-se automaticamente o direito de uso e aproveitamento de terra. Ou, por outra, transmite-se com eles o doate, portanto, do espaço onde estiverem implantados estes bens. É esta a diferença, portanto, que eu queria aqui deixar ficar. Uma coisa são benfeitorias. Quando falamos de benfeitorias, estamos a falar algum bem de valor que esteja implantado, não é? Neste terreno. E quando falamos, portanto, de transmissão, estamos a falar da possibilidade do direito de uso e aproveitamento de terra passar de um para outro. Por outra, se o doutor Cáspio vende um imóvel para mim, eu compro o imóvel e vou registrar o imóvel em meu nome, então o doate transmite-se automaticamente, porque já não faria qualquer sentido eu comprar o imóvel estar em meu nome e o doate em nome de uma outra pessoa. Então a transmissão aqui é automática. Com a transmissão do que estiver construído no espaço, também transmite-se o respectivo doate. Doate, apenas terra, sem nada, só transmite-se numa situação de, tanto, herança. É verdade que vão surgindo outras práticas. Muitos usam a via de trespasse, não é? Na verdade, o trespasse não passa de, pronto, um simples acordo entre as pessoas em que, eventualmente, alguém já não pode fazer uso e aproveitamento de terra, acaba, de certa forma, cedendo o seu espaço para uma outra pessoa poder fazer o uso. É um meio que não vamos dizer que é ao todo ilegal, na medida em que, pronto, não há aqui qualquer tipo de negócio, não se trata aqui de a compra ou venda de terra. O que é proibido, obviamente, é compra e venda, portanto, de terra. Mas podem, portanto, as partes acordarem assim. É por isso que mesmo com o trespasse, há aqui necessidade de recorrer às autoridades locais, de modo que tomem conhecimento, porque é como se fosse uma nova autorização de um espaço que esteve disponível. E a autorização é uma das formas de aquisição do direito de uso e aproveitamento de terra. Muito bem, doutor Passo. Creio que estamos minimamente esclarecidos em relação a este assunto. Ficou aqui claro que, no caso, a única pessoa que procedeu de forma errada há de ser necessariamente a pessoa que procedeu com as transmissões. Percebemos também que este segundo adquirente que acabou fazendo edificações, benfeitorias, acaba, vamos assim dizer, sendo aquele que tem o direito de permanecer com o espaço e, consequentemente, com o direito de uso e aproveitamento, mas também uma responsabilidade por parte de quem transmitiu, de se calhar indemnizar, primeiro ressarcir, né, aquilo que ganhou, se é que ganhou alguma coisa com essa transmissão, mas também depois indemnizar por eventuais prejuízos ou danos. E eu espero que tenha sido de proveito de todos que nos acompanharam, mas como temos sempre referido, vocês podem ainda assim apresentar perguntas, se subsistirem questões,
em relação a qualquer um dos temas que foi aqui discutido, em relação a qualquer um dos casos. Se tiverem também comentários adicionais por apresentar, também podem fazê-lo tanto na nossa página do Facebook, no campo de comentários, mas também no nosso canal a nível do YouTube. Podem apresentar as vossas questões, as vossas contribuições, e nós teremos imenso prazer em apreciar essas questões e dar o devido encaminhamento. O meu direito de hoje vai ficar por aqui. Foi um prazer estar na sua companhia. Dr. Mpasso, também foi mais uma vez um prazer contar consigo neste programa. Nós esperamos poder contar consigo mais vezes, porque precisamos efetivamente deste saber para poder transmitir às pessoas que nos acompanham. Para já é tudo, e até a próxima semana no programa Meu Direito. Até lá.